Boa noite, queria inicialmente deixar aqui o meu registro, muito feliz e honrada por esse convite, participar desse evento. É uma grande satisfação estar aqui no mês da advocacia, né? Um mês tão importante para todos nós. Gostaria de abrir aqui os trabalhos agradecendo imensamente a doutora Maristela Mello por ter aceito o convite prontamente, né? Assim que nós fizemos o convite. Gostaria também de agradecer ao Dr. Francis, muito obrigada. Doutora Vanessa Barcelos, que está aqui presente conosco, vai ser nossa mediadora. Muito obrigada também. Fico feliz de estar participando em conjunto, né? Nossas comissões aqui de Direito Bancário e Direito Securitário participando desse painel. Eu vou passar, antes de passar para a doutora Maristela, creio que a doutora Vanessa também queira cumprimentar nossos colegas. Então, vou passar a palavra para a doutora Vanessa e, posteriormente, a doutora Maristela tem a palavra para poder abrir nosso painel. Boa noite a todos, senhores e senhoras que estão aqui conosco. Em nome da Comissão de Direito Securitário, dos nossos membros, eu agradeço a presença de todos nesse evento. É um evento que compõe, né, o mês do advogado, um mês tão especial para a advocacia catarinense, que vem sendo trabalhado de forma exaustiva pelas comissões e pela diretoria da OAB. São painéis de temas diversos, todos realmente assim num nível espetacular de conhecimento e de conteúdo. Eu gostaria de parabenizar em especial o nosso presidente, o Dr. Rafael Horn, pela excelente gestão e pelo trabalho que vem realizando no nosso seccional. Gostaria também de agradecer e parabenizar a presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, a doutora Cláudia Prudêncio, que também vem sendo incansável nesse trabalho frente à assistência dos advogados nessa pandemia. Gostaria de fazer uma saudação muito especial aos nossos convidados de hoje, a doutora Maristela Mello, superintendente da seguradora Líder, e ao doutor Francis, que ele é nosso secretário-geral da Comissão de Direito Securitário do Conselho Federal da OAB. Então, muito obrigada, de coração. Sinta aí o meu abraço carinhoso, mesmo que virtualmente, doutora Maristela e doutor Francis, por ter aceito o nosso convite. E é um tema realmente de extrema importância para a sociedade, então a gente fica muito feliz de vocês terem aceito o nosso convite, meu doutora Carmen, da doutora Karen, e por final gostaria de agradecer a doutora Carmen por essa parceria que as nossas comissões vêm feito, né? A gente tem feito alguns trabalhos sempre junto, bancário e seguritário, então a gente agradece aí, a comissão agradece, doutora Karen, o trabalho que a gente vem fazendo em conjunto. Sim. E a proximidade das nossas comissões, o que vem fortalecendo a nossa amizade, viu? Sim. Então, passo a palavra para a doutora Maristela e, mais uma vez, agradeço. Tenho certeza que nós teremos uma excelente noite em companhia dos nossos palestrantes e vamos sair daqui melhores do que entramos, com certeza. Obrigada, viu? Boa noite a todos, agradeço pelas gentis palavras da doutora Karen, da doutora Vanessa. Para mim é uma honra muito grande estar participando de um evento que comemora o nosso mês, o mês da advocacia, e fico mais feliz ainda de estar podendo compartilhar acerca de um tema que me é tão caro, que é o seguro DPVAT. Então, fica desde já aqui meu profundo agradecimento e toda a minha honra. Também quero agradecer ao presidente da OAB de Santa Catarina, doutor Rafael Horn. A gente tem o prazer de trabalhar também com o escritório Mosiman Horn. Então, a advocacia catarinense é muito bem representada e tem profissionais de extremo valor. Sendo assim, eu começo a falar um pouco do seguro DPVAT. Acho que a ideia é a gente falar dos desafios da advocacia securitária. Quando a proposta me foi trazida, eu imaginei que seria interessante falar um pouco sobre o produto DPVAT, porque não é um produto que as pessoas conhecem, em geral, profundamente, mas tem uma importância social muito significativa, e aproveitar também para falar dos desafios que a gente enfrentou exatamente nesse momento de pandemia, desafios operacionais e que sempre tem por trás todo o apoio jurídico, que eu, como superintendente jurídica, não me apresentei, sou Maristela Mello, advogo já há mais de 15 anos, né? Sou gestora jurídica, mediadora, e trabalho com DPVAT
também desde 1999, então o direito do seguro é uma matéria que eu gosto profundamente e fui, né, encantada pelo mercado segurador e nele permanece até hoje. Então, é isso. Então, feita essa breve introdução, né, eu gostaria de falar, então, sobre o DPVAT, o que é o produto, o que é o seguro DPVAT. O seguro DPVAT é um seguro criado por lei. Ele foi introduzido no ordenamento brasileiro como seguro obrigatório pelo Decreto-Lei 73 de 66, que é um decreto, na verdade, que sistematiza os seguros no Brasil, e lá ele trouxe um rol de seguros obrigatórios, seguros esses que servem para proteger a sociedade de riscos que são comuns a todos. E percebeu-se a necessidade, então, de ter seguros que tratassem destes riscos. Dentre eles veio o seguro DPVAT. E aí, por meio da Lei 6194 de 1974, ele foi corporificado, e desde então ele existe tratado também por normas infralegais, resoluções do CNSP e circulares da SUSEP. E por que fala-se tanto que o seguro DPVAT é um seguro com forte importância social? Há porque metade dos recursos, com base na Lei 8.212 de 91, 45% dos recursos arrecadados com os prêmios do seguro DPVAT são destinados ao SUS, para suportar o tratamento das vítimas de trânsito. E os outros 5% são destinados ao DENATRAN, para a realização de políticas que visam evitar acidentes de trânsito, ou seja, educação sobre o trânsito e políticas para evitar acidentes de trânsito. E, para além disso, por que também ele é considerado um seguro universal, né, e com impacto social relevante? Porque mesmo aqueles que não contratam o seguro, mas que vêm a ser vítimas de acidente de trânsito, estão cobertos em território brasileiro. Então, eu nunca contratei, eu nunca tive um carro, eu nunca paguei um prêmio do seguro DPVAT, mas eu estou segurado se eu for atingido em território nacional por um veículo automotor de via terrestre. Então, é um seguro com características muito diferentes do que a gente está habituado a ver, né? É um seguro em que a gente só conhece o nosso segurado, por vezes, ou o nosso beneficiário, no momento do sinistro e não da contratação. E, por essa razão, ele tem uma relevância social muito significativa. Então, hoje, 210 milhões de brasileiros estão protegidos pelo seguro DPVAT, em que pese a nossa frota de veículos não ter essa quantidade de proprietários de veículos pagantes. Então, esse caráter social e essa característica universal trazem ainda mais responsabilidade para nós, como advogados, quando vamos, né? Por que eu imaginei também falar disso, né? Porque para nós, como advogados, é muito comum a gente ter ações relacionadas ao trânsito para tratar das questões de responsabilização civil. E é importante que a gente saiba que o DPVAT funciona como primeiro risco, né, dessas apólices de responsabilidade civil, para que a gente possa orientar adequadamente o nosso cliente, principalmente as pessoas atingidas. E aí vem outro aspecto interessante do DPVAT, né, que apenas 20% das famílias, dos proprietários de veículo, em geral, tem seguro facultativo. A maior parte das pessoas seguradas e cobertas pelo DPVAT não o seriam caso o DPVAT não existisse. Então, quando a gente fala que o DPVAT é um seguro de primeiro risco, qual é a importância disso? Do valor que for considerado como indenização à vítima de acidente de trânsito, os limites do DPVAT serão pagos a primeiro risco e aquilo que superar os valores das coberturas do DPVAT é que serão cobertos pela apólice facultativa do proprietário do veículo. Então, isso é bacana, porque também favorece o próprio proprietário na medida em que a sinistralidade dele, ou seja, o risco que a apólice que ele contratou vai ter que suportar, não vai ser o risco integral, vai ser aquele já descontado do primeiro risco que foi coberto pelo seguro DPVAT. Então, a gente falou um pouco da universalidade, da cobertura ampla, essas famílias que acessam o DPVAT, em geral, são famílias de baixa renda, são famílias que têm uma renda média, né, familiar de até 2 salários, daí também a importância da gente conhecer esse produto e ajudar o nosso cliente a acessá-lo
de forma rápida. A indenização administrativamente é paga em até 30 dias, a partir da entrega da documentação completa, o que significa que, para as pessoas que nos acessam, em que, em geral, carecem desse valor, faz muita diferença procurar a seguradora e acessar o benefício no menor prazo possível. Não é preciso entrar com uma ação judicial, cuja tramitação vai levar aí de 1 ano e meio a 2 anos, para que essa pessoa tenha o seu direito atendido. Muito bem. E aí a gente ainda precisa lembrar que esse seguro é um seguro que está falando de um cenário de violência no trânsito, de pessoas que são fatalmente atingidas ou que ficam com invalidez permanente ou lesões decorrentes desse acidente. E essa quantidade de pessoas atingidas não é pequena. De janeiro a maio de 2020, a gente efetuou o pagamento de aproximadamente 24 mil indenizações por morte. E só para a gente tangibilizar, nesse mesmo período, a gente teve 16.666 homicídios dolosos em todo o território nacional. O trânsito mata mais do que os homicídios dolosos no Brasil. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento e que oriente as pessoas, como advogados, para poder acessar os seus benefícios. Mais do que isso, a cada 60 minutos, morrem no trânsito, em média, a cada 60 minutos, morrem no trânsito 5 pessoas. Então, quando a gente começa a tangibilizar e olhar para essa questão, a gente percebe o quanto um seguro é importante na vida da sociedade. E aí a gente pode passar para falar um pouco, então, já que a gente viu o quanto o trânsito impacta na vida da gente, e quanto é bacana a gente ter um seguro que abarca toda a população nacional, é importante a gente entender, então, o que esse seguro cobre e o que ele oferece, O seguro DPVAT, ele trabalha na cobertura de morte, invalidez permanente e reembolso de despesas de assistência médica e suplementares. A indenização por morte é de R$ 13.500, sendo beneficiários os herdeiros legais da vítima, na forma prevista no artigo 792 do Código Civil. Então, diferentemente de uma apólice de seguro facultativo, em que, em regra, há indicação de quem são os beneficiários do seguro, no caso do seguro DPVAT, eu digo que o nosso clausulado está na Lei 694 e na Resolução CNSP 332, daí a importância da gente conhecer também esse seguro, e a indicação dos beneficiários é feita por expressa previsão na Lei 694, que reporta ao artigo 792 do Código Civil. As indenizações por invalidez permanente podem chegar a até R$ 13.500, e por que a gente fala até? Elas podem variar, na verdade, de R$ 135 a R$ 13.500, e todos os parâmetros para a aferição do valor a indenizar estão previstos no texto legal e no anexo, que traz uma tabela que indica as faixas e os percentuais de indenização que variarão de acordo com o grau da lesão e a gravidade sobre a repercussão do patrimônio físico das vítimas que acessam o DPVAT. Então, a documentação entregue à seguradora, ela é avaliada, na medida em que, apenas com base nos documentos, é possível avaliar esse grau de invalidez. Tanto a Lei 694 como a Resolução CNSP 332 de 2015 permitem que a seguradora faça a aferição desse grau de invalidez e da indenização, e não sendo possível, por meio dessa análise médica documental, identificar o valor a indenizar, as pessoas são encaminhadas à análise médica presencial para que o médico possa aferir o valor a indenizar de forma adequada. E aí surge o desafio e o aspecto polêmico acerca do qual a gente achou bacana tratar nesse encontro. Maristela, num cenário em que é recomendado o afastamento social, como a seguradora vai dar acesso aos benefícios? Como as pessoas vão fazer para entregar seus documentos na seguradora, para ter uma análise médica presencial? Como é que é isso? A seguradora vai parar? Calma, que eu já vou chegar lá, e antes disso a gente tem mais algumas informações interessantes para falar sobre o DPVAT. Hoje, a seguradora líder, de janeiro também a
a maio, a gente já tinha pago mais de 110 mil indenizações de todas as garantias, né? A gente tem uma estrutura hoje para atendimento presencial, mas também por meio de aplicativo, e uma das inovações desse período de afastamento foi a possibilidade de aviso de sinistro por telefone. Então, essa também foi uma evolução muito bacana nesse momento de afastamento social, para a gente continuar chegando aos nossos segurados e beneficiários. E essas melhorias resultaram, em 2019, para que nós fizemos, no passado, há mais de 1 milhão de atendimentos, e a gente estima que esse ano a gente consiga, inclusive, quase dobrar o total de atendimentos em razão dessa abertura, tanto dos canais via aplicativo, como dos próprios atendimentos telefônicos. A gente também trabalha fortemente no combate à fraude, porque a preocupação da seguradora, e a gente tem um dever legal, um dever de diligência previsto pelo órgão regulador, que deu à seguradora líder a responsabilidade por gerir essa operação, né, de pagar corretamente a quem é devida a indenização. A gente tem um trabalho forte de combate à fraude, atualmente a gente tem uma série de ações em andamento, né, inquéritos em andamento, e em 2019, a gente já conseguiu, de 2019 até hoje também, a gente já conseguiu aí, ter prisões efetivadas, 7 prisões efetivadas em todo o território nacional. Então, também é um foco bastante relevante. A gente também trabalha com apoio de órgãos de classe, nas hipóteses em que são identificadas irregularidades. Então, a gente tem trabalhado muito com as OABs, CREFITO, CREMERGE, para toda vez que a gente entende que devem permanecer no mercado, ofertando seus serviços, profissionais de qualidade, que atendem de forma adequada os segurados e beneficiários. A gente tem um compromisso, eu particularmente como advogada, que permaneçam nesse mercado advogados sérios. Eu acho que a gente se orgulha da profissão que a gente exerce e a gente preza para que os advogados sérios sejam cada vez mais valorizados e reconhecidos pela sociedade. Então, quando a gente identifica alguma irregularidade, a gente trabalha junto às OABs, que têm feito isso de forma muito séria, organizada, e é motivo de muito orgulho, eu acho, para o nosso país, o trabalho que as OABs vêm fazendo, tanto no âmbito do Conselho Federal, como as OABs estaduais. E tudo isso porque o nosso foco é no segurado. E aí a gente estava falando das melhorias, né, que a gente teve nesse período, e é importante que se saiba que mesmo nas hipóteses em que as pessoas entendem que não tiveram um tratamento adequado ou não concordam com o valor recebido, a seguradora líder tem canais de atendimento para tratar essas reclamações, seja via saque, seja via ouvidoria, seja via Reclame Aqui ou consumidor.gov. E aí eu trouxe alguns números só para a gente tangibilizar do que a gente está falando, né? Em 2019, a gente trabalha sempre esses blocos fechados, a gente recebeu um total de 9.307 reclamações por meio de todos esses canais. E aí vocês poderiam dizer, nossa, mas que número enorme, essa seguradora recebe muita reclamação. Só que a gente precisa lembrar que a gente tem como potenciais clientes que podem acessar o nosso serviço a população brasileira, 210 milhões de brasileiros. E quando a gente olha para esses 210 milhões de brasileiros, a gente percebe que esse número já não é tão representativo. Tudo bem, Maristela, mas não são todos os brasileiros que têm carro. São só os proprietários de veículo que pagam o DPVAT que poderiam reclamar. Ainda que se considerasse apenas os proprietários de veículo, hoje nós temos 0,014% de reclamações se a gente fosse considerar os proprietários de veículo em todo o território nacional. Tá bom, Maristela, mas nem todos os proprietários de veículo acessam os benefícios do DPVAT. Muito bem, ainda que a gente considerasse todos os pedidos de indenizações feitos nesse mesmo período, isso significaria 1,55% de todos os sinistros que foram tratados nesse mesmo período. Então, isso é só para a gente mostrar que a seguradora está aberta a atender os seus segurados e beneficiários da melhor maneira, a receber as suas reclamações. 100% hoje das reclamações recebidas, seja via ouvidoria, saque, Reclame Aqui ou consumidor.gov, são respondidas, são atendidas. E a gente sabe, né, que, inclusive, nas OABs já existem comissões de mediação,
tratamento não adversarial de conflitos. Esse é um skill, é um perfil cada vez mais esperado dos advogados, e caso haja necessidade de solução de conflitos, que nós, como advogados, tenhamos identificado, a seguradora líder está aberta a resolver essas questões também por meio desses canais, antes mesmo da judicialização. Então, acho que esse também é um aspecto bastante importante da gente destacar, exatamente porque hoje a gente acredita que o melhor advogado é aquele que resolve o problema do seu cliente mais rápido, né? E na medida em que eu consigo, como advogado, levar o meu cliente que foi vítima de acidente de trânsito e instruí-lo a pedir administrativamente a sua indenização, e caso ele não esteja satisfeito, buscar os canais adequados, ele certamente ficará melhor atendido e mais satisfeito do que tendo que esperar o trâmite processual para ver o seu direito atendido. Então, esse é um aspecto bastante importante da gente destacar. A gente falava também de acessos, então hoje a gente já tem o aplicativo da seguradora líder bastante baixado, a gente já tem aí mais de 100 mil downloads, a maior parte deles feitos via Google, né, 92% via Google, e 8% da Apple, e tudo isso é para quê? Para que a gente promova constantes melhorias na operação. E aí, quando a gente fala de constantes melhorias, o que a gente fez, quais foram os desafios e as questões que mais nos atordoaram nesse período de pandemia? Exatamente como atender à distância. E aí foi muito bacana, porque a gente começou a usar mais tecnologia, né? Então, os advogados que já atuam no DPVAT certamente perceberam que a gente está trabalhando mais rápido, a gente está usando mais tecnologia para evitar a solicitação de mais documentação, então a gente vem trabalhando com a documentação prevista em lei e integrando tecnologia para facilitar a compreensão do sinistro, a regulação do sinistro. E aí o desafio que ficou foi exatamente das avaliações médicas, né? A gente tem um universo bastante significativo de avaliações médicas que a gente já consegue solucionar com análise documental, mas aquelas em que a análise presencial se faz necessária, a gente vem ainda encontrando alguma dificuldade. Então, nesse sentido, na via administrativa, a gente vem buscando trabalhar com um atendimento virtual para sanar essas dúvidas e, na medida do que isso for possível, contribuir para a liquidação do sinistro. E na via judicial, a gente vem trabalhando para tentar implantar a teleperícia, né? A teleperícia ela foi prevista aí pelo CNJ na resolução 317 de 2020. E qual é a dificuldade que a gente vem enfrentando para a implantação desse procedimento de teleperícia? Existe um posicionamento do CFM relacionado à realização de perícia, que é o parecer 03 de 2020, e que vai no sentido de que, aí eu vou me permitir ler aqui um trecho do que está lá, né? No sentido de que é vedado ao médico assinar laudos periciais, auditorias ou de verificação médico-legal, caso não tenha realizado pessoalmente o exame. E nesse período de afastamento social, a gente começou a se questionar o que seria esse pessoalmente. Pessoalmente é com presença física ou pessoalmente porque foi ele que fez? Porque pessoalmente significa que a pessoa do médico, exemplo do que a gente tem com documentos, né? A gente tem lá no Código Civil, na parte das provas, falando que os documentos são válidos em face de quem os declara e os assina. Eu não posso assinar uma declaração de um terceiro caso eu não tenha poderes formalmente dirigidos para esse fim. E aí, hoje, o que a gente vem tentando é entender como aplicar e coadunar esse entendimento do CFM com a resolução do CNJ. Quando a gente olha para as questões afetas ao INSS, entendeu-se que o que o INSS faz não é uma aferição de dano, seria uma comprovação apenas com base na documentação que é entregue pelo beneficiário, né, do INSS. E no caso do DPVAT, nós entendemos um cenário bastante similar, uma vez que, inclusive com base na nossa experiência administrativa, a maior parte dos casos
a gente consegue quantificar com base na documentação que é entregue. Então, a gente vem evoluindo com os tribunais para tentar montar um modelo, né? Entendem os magistrados que, de fato, é necessária a avaliação por um perito judicial, e isso a gente não afasta. É claro que, se a questão for judicializada, faz-se necessária a análise por parte do perito, mas por que não avaliar a possibilidade de que essa análise seja feita com o uso de plataformas adequadas e com uma forma adequadamente estruturada. Então, quando a gente conversa, né, e essa é uma questão que ainda não está fechada, a gente tem alguns pilotos sendo feitos, o que a gente percebeu como questões a serem solucionadas no que tange à teleperícia? O acompanhamento da perícia, né, hoje, a gente sabe que a perícia é um ato entre o médico perito e o jurisdicionado, a vítima do acidente de trânsito, que tem sua questão posta no judiciário. Então, ela teria que continuar desta maneira, sendo resguardada a privacidade deste ato, que é um ato médico, assim evitando-se a interferência de terceiros. Então, é preciso que ela seja feita num ambiente que resguarde a privacidade, que não haja nem interferência de terceiros, nem constrangimentos, né? E que, na hipótese e essa é uma questão que vem sendo muito trazida pelos peritos judiciais de diversos estados da federação, nas hipóteses em que não for possível sanar as lacunas necessárias para a quantificação da lesão, de fato, persistirá a necessidade da realização de uma perícia presencial. Então, para solucionar essas questões, o que vem se discutindo, e aí é muito importante que os advogados também comecem a refletir sobre isso, sobre como podem ajudar os seus clientes, né? A primeira questão é a necessidade de esclarecer o passo a passo de como vai ser feita essa perícia e ter o consentimento do cliente, né? É um procedimento novo, a gente tem aí, andando junto com essa análise, as questões relacionadas à LGPD. A gente sabe que, quando a gente está falando de questões médicas, a gente vai ter o envolvimento de dados sensíveis, então é importante que todo esse procedimento atenda aos requisitos da LGPD e à necessidade de consentimento sempre que necessário. É importante também que, na medida do possível, para que essa perícia seja válida, haja, desde antes da sua ocorrência, um consentimento de ambas as partes. Então, a gente vem notando que os tribunais que já vêm trabalhando nessa linha, eles fazem intimações perguntando do interesse das partes se submeterem à perícia. Não é algo imposto, é algo questionado, oferecido, né? Então, eu acho isso muito bacana, né, para garantir exatamente que a parte está disposta a trabalhar. Essas informações precisam ficar restritas, né, considerando que a gente vai ter um grande acesso a dados sensíveis, né? Existe uma preocupação por parte dos tribunais de que essa perícia, caso fique gravada, fique em um espaço reservado dentro do sistema do tribunal e que seja de acesso restrito à parte e ao seu advogado. Então, ainda que não fosse um processo que segue em segredo de justiça, esse seria um material que deveria ser tratado de forma diferenciada, exatamente para evitar o vazamento de dados não autorizados, né? E para, dessa maneira, a gente conseguir robustecer e permitir que as ações judiciais sigam mesmo nesse período de afastamento. Há outros benefícios que conduzem a que essa solução siga sendo utilizada mesmo após o afastamento. Em especial, nos casos do seguro DPVAT, a gente tem segurados e beneficiários com dificuldades de locomoção e com lesões que tornam a sua ida ao espaço do tribunal ou do local de perícia, por vezes, muito dificultosa. Então, eu acho que a gente também precisa começar a olhar para os nossos segurados e beneficiários e para nós, como advogados, para os nossos clientes, e entender qual a melhor forma de atendê-los, né? Eu acho que a gente vive hoje numa sociedade, e a gente aprendeu muito nesse momento de pandemia, de afastamento, que estamos todos juntos e precisamos buscar o melhor para todos. Então, se eu tenho um cliente com dificuldade de locomoção, será que não seria melhor eu ter uma estrutura, um celular, né? Porque hoje essas plataformas são acessíveis, inclusive, via aplicativos de celular.
Então, eu tenho, às vezes, um cliente que reside no interior, num local de difícil acesso, né? Por que não, ao invés de eu fazer ele se deslocar de lá, sabendo disso, eu não levar um celular, ter um celular que possa ter aquele aplicativo e viabilizar esse tipo de perícia, e aí a gente pode, né, o céu é o limite. Eu acho que na era da tecnologia, né, os nossos escritórios que trabalham conosco já estão fazendo memoriais com QR Code, né, sustentações orais à distância. Eu acho que a gente já evoluiu em tantos aspectos, por que não também evoluir para atender melhor os nossos segurados e beneficiários e facilitar a vida dos nossos clientes como um diferencial? Eu acho que a gente, como advogado, precisa pensar em como a gente vai fazer diferença na vida das pessoas. As pessoas não querem mais despender energia, né? Energia tempo, energia física, energia dinheiro, né? Sem ter um benefício que lhes pareça adequado. Então, eu acho que é muito bacana a gente começar a pensar nesse tipo de atuação, nesse tipo de diferencial, para trazer uma advocacia que cada vez mais atenda aos nossos anseios profissionais, mas principalmente aos anseios dos nossos clientes e da sociedade. Então, sendo essas as palavras que eu tinha me planejado para trazer num primeiro momento, eu deixo aqui um espaço aberto para perguntas, considerações, agradecendo mais uma vez por participar desse evento que festeja a advocacia e essa profissão tão nobre e valorosa que a gente escolheu exercer. Muito obrigada. Obrigada também. Eu aprendi agora que a gente manifesta as palmas, né, quando a gente não está ali, que a gente faz assim, né, que é uma forma universal. Exatamente. Então, né, é muito bacana. A gente também tem esses aprendizados, né, do mundo virtual. Mas obrigada. Eu queria quebrar um protocolo aqui, um minuto, doutora Vanessa. Agradecer mais uma vez a doutora Maristela por ter aceito o convite, né? Fico muito feliz, honrada por conta dessas palavras que realmente engrandecem aqui o nosso painel. E, mais uma vez, agradecer a doutora Vanessa, pedir perdão por não ter agradecido o doutor Rafael e a doutora Cláudia, mas a doutora Vanessa, como sempre, né, muito ágil. E se eu não falei anteriormente, doutora Vanessa, como mediadora hoje do nosso painel, passo a palavra e fico aqui à disposição. Obrigada, gente. Imagina, doutora Karen, estamos entre amigos aqui. Sim! E nossa audiência também são amigos, são membros, são Sim. advocacia catarinense que entendem que estamos adaptando ao novo. E essas questões fazem parte. Doutora Maristela, eu confesso que eu fiquei impressionada com a agilidade e a rapidez que a seguradora líder tomou, né, em frente a essas pandemias, as ações que foram feitas realmente, e como ela se adaptou muito rápido e botou isso em prática ao novo normal, o uso da telemedicina, né, a teleperícia, a questão da agilidade nos documentos. Eu fiquei muito impressionada, realmente. Eu confesso que não conhecia, assim, essa questão implantada agora pós-pandemia, né? A gente acompanha muito o trabalho da seguradora líder e a gente respeita muito. Até a última medida provisória foi tema de diversas discussões nossas, assim, enfatizando realmente que não deveria passar, porque o seguro de privado ele tem um cunho social, ele realmente é aquele primeiro, né? Aquele primeiro seguro, aquele seguro inicial, e que ele é fundamental para o cidadão. Então, eu de fato parabenizo e fiquei muito impressionada com a rapidez que foi colocado em prática, a adaptação realmente desse novo normal pela seguradora líder. E até realmente o que me impressionou, porque a gente sabe que dentro de uma estrutura tão grandiosa, é difícil providenciar uma mudança assim tão rápida, aplicar com agilidade, né? E tá sempre assim muito ágil mesmo. Então eu realmente fiquei bem impressionada, fiquei bem feliz saber que a seguradora líder adotou essas medidas e está fazendo realmente mantendo esse cunho social que o seguro de privado tem. Viu? Parabéns. Obrigada. Passo agora a palavra ao Dr. Francis.
que vai também complementar e expor sobre o tema do seguro privado, lembrando que o Dr. Francis ele é membro da nossa comissão e também ele é secretário-geral da comissão do Conselho Federal da OAB. Com a palavra, doutor. Obrigado, doutora. Boa noite a todos. Vou fazer as vezes, então, agradecer à OAB Santa Catarina por esse magnífico evento, como as colegas já disseram, um mês inteiro de muito aprendizado, muito intenso, muitas palestras, muitos painéis, muita gente boa, como a gente tem aqui hoje. Agradeço o presidente Rafael Born, agradeço o diretor-geral de comissões, que é o Pedro Miranda, o diretor-geral da ESA, o Marcos Vinícius. Enfim, saúdo a doutora Karen, grande militante, guerreira do direito bancário, presidente da Comissão de Direito Bancário, muito atuante, a doutora Vanessa Barcelos, ícone do direito securitário aqui de Santa Catarina, companheira da Comissão Federal de Direito Securitário e a nossa presidente da Comissão Estadual. E, finalmente, a nossa grande convidada, a doutora Maristela Mello, advogada, mediadora, gestora jurídica, hoje na superintendência da seguradora Líder, onde faz um trabalho brilhante, uma profissional que inspira toda a nossa classe de advogados, que galgou por todo o caminho, toda a árdua escada do sucesso, chegou por merecimento e está à frente aí hoje dos desafios difíceis, né, do nosso mercado, não só securitário nacional, mas do nosso meio jurídico, que agora sofre transformações. Enfim, falar um pouquinho de DPVAT, depois da palestra, da aula da doutora Maristela, fica mais fácil. Eu acho que ela conseguiu, em breves minutos, colocar toda a evolução histórica, o que é o sistema, a complexidade que, como alguns dizem, a sigla às vezes parece ser um tributo, né? Um imposto, mas na verdade por detrás disso tem um instituto muito complexo, muito amplo, um cunho social ímpar, um modelo ímpar no mundo, que funciona com agilidade. Enfim, é algo a se pensar, se repensar, se refletir, se agradecer. Falar de coisa boa é sempre bom, ainda mais nesses momentos difíceis. Então, quando recebi o convite da doutora Vanessa para falar de seguro, falar de DPVAT, eu fico muito feliz, um pouco de receio, porque sou um eterno aprendiz, mas gostaria de apontar algumas questões que a doutora Maristela trouxe e fazer um breve parâmetro, um paralelo com o seguro convencional, né, já que a gente está tratando hoje de direito securitário como um todo, né? Então, como bem disse a doutora, a Maristela, o DPVAT ele é uma operação eminentemente privada, né? A pouca atuação pública que tem está relacionada à precificação, que fica a cargo do CNSP, e as parcerias que existem com o Denatrans, Detrans, enfim, na questão da operação em si, do gerenciamento, da administração de valores, enfim, recebimentos. E só trazendo um número de 2018, a doutora falou de números parciais de 2019, mas em 2018, a arrecadação do DPVAT foi de 4,66 bilhões de reais. Então, desse valor, 2,9 bilhões foi destinado ao SUS, especificamente para o atendimento de vítimas de acidente de trânsito. 5% desse valor foi para o Denatran, para as campanhas de prevenção de combate a acidentes de trânsito, o que dá na casa de 233 milhões de reais. Por essa análise, a gente já consegue ter uma
imagem da magnitude do seguro DPVAT. Ele não é só assistencial aos beneficiários e às vítimas. Ele fomenta, ele patrocina, ele injeta uma verba considerável dentro do nosso SUS. Então, fica aí já a grande diferença do DPVAT para o seguro de danos, o seguro de pessoas na sua amplitude, enfim. E trazendo algumas diferenças, fazendo esse paralelo, em especial para o seguro automóvel, né? Eu coloco o alcance. Como a doutora Maristela falou, todo brasileiro hoje é beneficiário, né, do seguro DPVAT. Então, o alcance dele é algo inimaginável, é incomparável com qualquer outro instrumento. Né? Então, motoristas, passageiros, pedestres, enfim. E o mais importante, independentemente de culpa, independentemente se a pessoa tem ou não seguro, não vai se analisar isso. No seguro convencional, a gente tem a análise da culpa. Muitas vezes a culpa ela extrapola o simples descuidado, passa a ser um risco agravado, um agravamento do risco. Nessa situação, não existe a cobertura no seguro convencional. E nessa situação, preserva-se um sustentáculo do seguro, que é o princípio da mutualidade. Então, se a gente tem um fundo mútuo, que ele é administrado pela seguradora para gerir os sinistros que vão ocorrer e que foram pré-estabelecidos, eu não posso colocar nessa conta situações excludentes de responsabilidade, senão eu vou estar prejudicando esse fundo que foi pré-estabelecido. Esse seria o princípio da mutualidade. Outra diferença é a questão da inadimplência. Mesmo que o DPVAT não tenha sido pago pelo proprietário do veículo, as vítimas serão indenizadas da mesma forma, diferentemente do que pode acontecer no caso do seguro automóvel convencional. Se eu estou inadimplente a determinadas parcelas, em determinado tempo, em determinado percentual, o contrato prevê a inexistência de cobertura. Falando um pouquinho dessas diferenças, e já tendo mencionado um pouquinho sobre o mutualismo, a gente percebe que no DPVAT, esse princípio do mutualismo, ele é mitigado. Porque não obstante eu tenha um fundo, tenha arrecadação de valores, eu vou sempre indenizar os beneficiários, independentemente de qualquer outra situação. Essa conta, ela é feita dessa forma. Enfim, partindo para um paralelo com o judiciário, e aqui com todo respeito às alterações de posicionamento da nossa Corte Superior, com todo respeito a opiniões diversas, eu entendo que o nosso judiciário está partindo para um caminho perigoso, um caminho que vem a desconstituir, de certa forma, a essência do seguro. A gente vê, recentemente não, desde 2018, a súmula 620 do STJ, onde ela estabeleceu que a vítima do acidente de trânsito, ela não terá o seu direito de receber da seguradora do causador do acidente, independente se ele estiver em situação de embriaguez ou não. Então, o que se percebe numa situação dessa? Que o judiciário, ele desconsidera a relação contratual, a relação de essência entre segurado e segurador privado, diferentemente do DPVAT, que tem um cunho social e assistencial. A partir do momento que eu imponho à seguradora condenações que não foram precificadas no estabelecimento do prêmio, eu estou colocando em risco toda a operação do seguro. Eu estou prejudicando a todos. E quando eu digo a todos, por quê? Porque num futuro próximo, no próximo ano, certamente
o valor do prêmio será maior para todos. E se essa corrente vingar de sempre aplicar-se o entendimento de que situações excludentes devem ser pagas, isso pode acabar levando à inviabilidade do negócio, da operação de uma seguradora privada no ramo convencional, que é o que jamais vai acontecer com o DPVAT, porque ele tem esse cunho assistencial. Daí a sua importância, daí a grandeza do DPVAT, de estar em todos os lugares, em todos os estados, mesmo onde não há interesse, não há apetite comercial de seguradoras. Enfim, prosseguindo, eu gostaria também de traçar um outro paralelo com relação a uma dificuldade que a gente tem de entendimento do judiciário com relação a coberturas convencionais dos seguros automóveis, que em regra são danos materiais, danos corporais, danos morais, danos estéticos, quando existentes, e existe por parte do judiciário muitas vezes um desconhecimento da semântica do direito securitário, onde não há aquela análise de direito de segurado versus seguradora, e acaba se confundindo o dano material com o dano material da vítima. Um pensionamento, por exemplo, em decorrência de uma invalidez parcial, acaba se condenando uma seguradora a utilizar uma verba de dano material que foi especificamente criada, estudada, calculada e precificada para cobrir danos materiais a outros veículos ou coisas, e não para eu pagar, para a seguradora vir a pagar uma pensão vitalícia, no caso, lógico, limitada à sua importância. Não muitas vezes verificamos, inclusive, decisões onde magistrados determinam a soma das coberturas. O réu causador do sinistro foi condenado a uma soma de R$500 mil. Existem coberturas de 200 mil para dano material, 200 mil para dano corporal e 100 mil para dano moral. Soma-se os valores. Então, são questões, são decisões que não são isoladas, que preocupam, que desconstituem o fundamento do seguro, o instituto do seguro, que devem ser combatidas por quem realmente é inerente à matéria de seguro, estuda a matéria de seguro. A gente tem como premissa sempre levar esses dados, essas informações aos nossos julgamentos, fazer visitas em gabinetes, agora não por conta da pandemia, enfim, mas participar de sustentações orais, proceder com a apresentação de memoriais, enfim. Isso reflete diretamente no preço. E quando eu falo que todos tendem a pagar com isso, é preocupante. E isso mostra, mais uma vez, o tamanho do DPVAT, porque o DPVAT, independentemente de qualquer outra situação, o prêmio está supercalculado, está equacionado, é bem destinado, é bem empregado, é superavitário, enfim, e abre a participação de todas as seguradoras que integram o seu consórcio. Falando um pouquinho de números da frota nacional, o Denatran tem um registro de que a frota circulante é de 60 milhões de veículos. Desses, 16,2 milhões possuem seguro, ou seja, 27%. Esse percentual de seguro ele aumenta um pouquinho quando a gente faz análise dos veículos de passeio, que a frota é de 44,6 milhões, tendo 15 milhões segurados, 33%. Fica dentro do que a doutora Maristela falou, de 30% da frota nacional apenas segurada. Daí, novamente, a grandeza do DPVAT, que não só é a primeira cobertura para esses 30%,
mas é a única cobertura para os outros 70%, no caso de ocorrência de sinistro. Falar um pouquinho também, já que o tema trata de aspectos polêmicos de direito do seguro, muito se discute hoje, muito se fala dos novos produtos securitários. A gente tem, a partir da circular 592 de agosto do ano passado da SUSEP, ela flexibilizou o mercado a promover, a criar novos produtos, como o seguro intermitente, o liga e desliga, com vigência reduzida, enfim, são produtos que agora foram colocados no mercado, ainda estão em fase experimental. São seguros que vêm a somar, não vêm a tomar o espaço do mercado. Como a gente disse, apenas 30% da frota é segurada. Esse seguro, embora seja mais acessível, porque se contrata ou por dia, ou por tempo de duração, ou por créditos, né? Ele ainda não é barato. Ele é um seguro que uma diária pode girar, uma diária para viagens longas pode girar em torno de R$24 a R$25, e para dias urbanos tem um timesheet que é diferenciado, mas se você somar uma utilização comum do cidadão brasileiro, você vai chegar a um custo aproximado do que é o seguro convencional, com coberturas muito maiores. Então, a gente ainda tem muito a aprender. São seguros que funcionam lá fora, no Reino Unido há muito tempo, há décadas já existe, já funciona. É costume do britânico fazer o seguro só quando vai sair para uma viagem, que não é o nosso caso aqui. Enfim, ainda estamos engateando, é o começo, é uma abertura de mercado, mas já é alguma coisa, né? Precisamos realmente ver com bons olhos, mas, mais uma vez, verificar a importância do DPVAT. Mesmo esses novos produtos intermitentes, reduzidos, liga e desliga, chegando no mercado, não vão, em hipótese alguma, tomar algum espaço, muito pelo contrário. É necessária a questão do DPVAT, porque o alcance deles, além de ser pequeno, geralmente estão adstrito ao casco, à propriedade, ao veículo, e não à responsabilidade com as sequelas, danos, enfim, às vítimas desses sinistros. Falando um pouquinho mais aqui de novos produtos, a gente tem a questão da Sandbox, que também foi previamente esboçada pela SUSEP, é algo que funciona muito fora do Brasil, são protótipos de estudo de novos produtos que tendem a otimizar a busca pela inovação, conhecimento, mas de uma forma fiscalizada, de uma forma controlada, sob controle. Então, é mais ou menos o que está acontecendo com esses produtos novos de seguro intermitente, liga e desliga. Eles estão sendo observados. Eu só queria fazer uma ressalva antes de passar para a próxima etapa, para que tomem cuidado. Tem muita propaganda, tem muita coisa no mercado. A SUSEP abriu o mercado para seguradoras, mas a gente vê alguns panfletos, alguns sites de empresas que não têm nem sede no Brasil, de empresas que têm escritório no Canadá, na Argentina, oferecendo esse tipo de serviço, e na hora que você bate na SUSEP, não existe registro. Se acontecer alguma coisa, você não tem a quem se socorrer, você não vai conseguir resolver o seu problema, e o judiciário tampouco vai conseguir lhe auxiliar com uma empresa que não tem nem estabelecimento no Brasil. Enfim, então fica a dica, tomem cuidado, oportunismo existe em todo lugar e a todo momento, então sempre seguro com corretor, aquela história, né? E seguradora devidamente cadastrada, liberada, regulamentada pela SUSEP.
Pegando um ganchinho da doutora Maristela, vou falar um pouquinho sobre a teleperícia. Ela bem colocou esses estudos, essa vontade da líder, e isso a gente tem que exaltar. Uma empresa moderna, uma empresa ágil, como a doutora Vanessa também mencionou, a gente vê casos em processos administrativos aqui de pagamento em 14 dias. É uma coisa inimaginável em qualquer outro meio, em qualquer outra seguradora, ainda mais desse porte, nessa situação, em pandemia, enfim. Mas o aparato é forte, é moderno e tem possibilidade para isso. Não por conta da velocidade, mas a qualidade da regulação é fantástica. A análise dessa documentação ela não pode falhar. Como foi dito, a pessoa que está do outro lado, ou ela perdeu um ente querido, ou ela está inválida, ou ela sofreu danos médicos, ela precisa ter uma resposta imediata, e isso a seguradora líder faz como poucas seguradoras fazem. E a questão da teleperícia, a resolução 317, que foi publicada em maio pelo CNJ, ela visou a gente dar um alento temporário a quem tem tanta urgência e tanta pressa para realizar uma perícia nesse momento. Começamos em março, em abril, maio, junho, já estamos em agosto, final de agosto, e nada de se retomar, de se sair desse novo normal, que acredito eu que não sairemos. Enfim, o que aconteceu foi que, um pouco antes, o CFM tinha emitido aquele parecer, o 3 de 2020, orientando aos médicos peritos para que não procedessem com a teleperícia, sob pena de receber sanção ético-administrativa, enfim. Na sequência, o Ministério Público Federal ele editou e encaminhou para o Conselho Federal de Medicina a recomendação número 4, onde ele sugere que não se abram processos administrativos. Mas uma recomendação, ela não é vinculativa, ela, embora seja um fundamento para o perito que está querendo trabalhar, que está querendo ajudar o judiciário, que está precisando ajudar o judiciário, seja um fundamento para que ele o faça, não é uma garantia de que ele não vai ser penalizado. Então, é uma situação complicada realmente. Fica aí uma reflexão ético-normativa que deve ser feita por todos nós e devemos cobrar do judiciário. Um fundamento que eu não aceito do CFM é de que haveria uma despersonificação da relação médico-perito-paciente. Gente, a gente está num momento de exceção, a gente está no meio de uma pandemia. Hoje a despersonificação ela não é só do médico e do paciente, ela é do advogado, do cliente, ele é do professor e do aluno na escola, ele é da própria família. Muitos estão sem poder ver os seus pais, os seus avós. Enfim, é um momento de exceção. Precisamos pensar como exceção. Devemos agir como exceção. Como bem dito pela doutora Maristela, cabe a nós, advogados, o crivo de fazermos uma triagem adequada, de realmente ver quem tem a necessidade, quem precisa, quem eu consigo comprovar. Essa questão, aí tem uma diferença de teleperícia e de perícia indireta, né? Que a perícia indireta seria aquela remota ou inconformidade, como se diz do INSS, onde só com análise de documentos eu já consigo ter uma ideia, dependendo da doença, do grau, da gravidade, do membro eventualmente perdido, enfim, eu tenho um aparato suficiente para eu conseguir seguir adiante. Então, tem que ter uma boa vontade do advogado. As partes, elas não vão recusar se tiver bem esclarecido. Logicamente, tem doenças que são ocultas, que não são diagnosticadas com
com auxílio de exames, e, enfim, que é necessário o exame clínico pessoal. Mas esses casos são as exceções. De resto, a gente pode dar seguimento. É um tempo de solidariedade, é um tempo onde o advogado tem que ser solidário, ele tem que buscar a solidariedade do judiciário, não pode baixar a cabeça. A gente tem uma dificuldade, inclusive, com essa resolução do CNJ, porque nem todos os tribunais aderiram, e os tribunais que também aderiram, nem todas as comarcas aderiram, né? A gente tem magistrados que estão reclusos e se negam a dar seguimento. Eu tenho casos no Rio de Janeiro, onde prazos processuais físicos retomados, e eu não consigo acesso à comarca para fazer um protocolo ou para pegar uma carga de um processo. Então, a gente vive um tempo difícil, onde a solidariedade é essencial. Tem que ter o respeito, acho que tem que ter a boa vontade de todos. Enfim, o equilíbrio, a solidariedade, o bom senso, ele é necessário. Só uma ressalva: a gente tem informação de que aqui em Santa Catarina, alguns peritos estão prosseguindo com as realizações das perícias, mas em consultórios próprios, né? Então, a gente vê uma retomada. Afinal de contas, o perito também precisa trabalhar, né, com todo cuidado, com toda cautela. Enfim, gente, eu só queria agradecer mais uma vez, dizer que eu tentei espremer dentro do meu tempo algumas questões polêmicas. O DPVAT, ele é e sempre vai continuar sendo um exemplo para todo o mercado, para todo o sistema. Enfim, é algo de uma amplitude fantástica. A gente não falou dos mais de 7 mil, 8 mil postos de atendimento. Então, é algo inimaginável, né? Onde você estiver, você pode ter certeza que você vai ser atendido pelo DPVAT. Friso novamente que a doutora Maristela falou, funciona, é rápido, 30 dias, não precisa de atravessador, não precisa de ação judicial. Enfim, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço mais uma vez. Presidente, passo a palavra. Obrigada, doutor Francis, muito bom. A gente se sente muito, vamos aplaudir, a gente muito feliz e confortado com o seu relato, com as suas exposições. Para que a gente não avance mais no nosso tempo, eu passo a palavra para a doutora Karen, para fazer algumas ponderações acerca desses aspectos polêmicos nas questões bancárias. Doutora Karen, está com a colega a palavra. Obrigada, doutora Vanessa. Depois da doutora Maristela e do doutor Francis explanarem tão bem, estou um pouco acanhada, confesso. Os colegas falam brilhantemente, né? Vou tentar ficar à altura, por favor, né? No direito bancário, na verdade, eu acho que a gente sempre teve os problemas que, por si só, já são polêmicos, né? Que a questão do endividamento, eu acho que a questão do acesso a uma agência bancária, que foi tirado esse direito. Então, a gente está falando aí de pessoas que não têm acesso à tecnologia, né? Então, a gente sabe que grande parcela aí da população brasileira, por mais que a gente tem no nosso dia a dia já a internet como aliada, muitas pessoas não têm esse acesso. Então, quando adentramos aí nessa pandemia, março, enfim, e foi verificado, salvo engano, dia 16 de março, né? E foi criado o auxílio emergencial, e aí a gente via filas enormes, porque para fazer o cadastro, e a Receita Federal, que teria o CPF das pessoas, estava dando problema, e você não conseguia. Então, aquela situação de você ficar em isolamento caiu por terra, porque as pessoas iam para a porta das agências bancárias e da Receita Federal, e essa situação em si
trouxe aí o problema efetivamente dos bancos talvez não estarem tão preparados como a seguradora, né, líder, que à frente deu uma solução tão rápida e os bancos não acompanharam, né? Então, me perdoe se tiver algum presidente de banco assistindo aqui, mas a verdade é essa. Muitos clientes nos procurando por querer ter acesso às suas contas, porque o 0800 não funcionava, porque o aplicativo só dava erro, você não conseguia realizar as operações bancárias, né? Então, todos esses fatores aí foram realmente trazendo para a população uma crescente de endividamento. Fazendo um link com o seguro, é importante também a gente deixar claro aqui que quando você tem um seguro, você contrata um seguro, você de início tem aquele pensamento, caramba, vou pagar um seguro e não vou usar. O cidadão pensa isso, vou pagar um seguro e não vou usar. E fica naquela situação de mês a mês, né, pagando um seguro um pouco indignado. Diferentemente no banco, quando você contrata um financiamento, você tem um problema ali eminente e você tem aquele crédito na sua conta, você quer sanar o seu problema. Então, você só vê a situação efetiva que está ruim lá no final, porque você vai fazer a conta, você viu que aquele seu financiamento não foi um bom negócio. E o que eu quero fazer esse link? É muito importante a orientação que eu sempre falo para os meus clientes para olharem, né, os seus contratos de seguro. Porque ali, nesse contrato de seguro, ele pode estar amparado de alguma forma que que desfaz a necessidade deles de fazer um contrato de financiamento. Veja, se você tem um seguro que, por vezes, possa te amparar e você lê o seu seguro e você verifica o seu seguro, você não contrata um financiamento que te dá uma satisfação imediata, mas que a longo prazo vai te deixar endividado de uma tal forma que você não vai ter ali nenhum mínimo existencial. Então, é muito importante ter essa consciência, né, da gente saber o que a gente tem de contratos de seguro. Isso é uma coisa. Contratos de financiamento. É importante você, antes de você ligar no 0800, antes de você fazer qualquer coisa, se você não tem essa situação clara do que você está contratando, os juros, você procurar um advogado que entenda da área bancária para sanar suas dúvidas, né? Verificar realmente, porque o índice de endividamento no país, eu vou agora me permitir também dar uma lida, de cartão de crédito, nós chegamos em julho de 2020, 76% das dívidas é de cartão de crédito. Financiamento de carro a 11%, financiamento de casa a 10%, crédito pessoal a 9%. Então, assim, o endividamento ele está crescendo, assim, de uma maneira exorbitante. E aí trouxe de volta a PL que está parada desde 2000, salvo engano, 2012, e era a PL 283, foi substituída pela PL 3515, já teve 8 pedidos de deputados para colocar em pauta a votação da PL do superendividamento. Veja, o superendividamento, na verdade, não é para que o devedor deixe de pagar a sua dívida. Não é essa a intenção. É uma conciliação em bloco, na verdade. É uma coisa boa até para o credor, né? Então, a gente tem essa questão do superendividamento de pessoas que não estão conseguindo sobreviver com o mínimo de vida devido a essa quantidade de financiamento de carro, de casa, cartão de crédito. E temos aí uma situação que a pandemia trouxe ainda mais esse problema, né? Então,
como bem disse a professora Cláudia Marques, e aqui eu também vou ponderar as palavras dela, não se trata de um perdão de dívida, né? Na verdade, é uma conciliação em bloco, porque esse plano de pagamento que a PL, né, sugere que tenha essa reforma aí do CDC, enfim, é para que aquela pessoa de boa fé, ela tenha dívida sim, ela está numa situação de risco sim, ela quer pagar, e aí se faz um plano de pagamento, traz aí todos os credores para que se, em comum acordo, faça esses pagamentos, né? E aí, não havendo êxito, sim, compulsoriamente. Então, eu acho, para quem não gosta de bancário, eu sempre digo, eu acho que agora é a hora de olhar com os bons olhos, né? Os colegas advogados aí, se não vê um mercado, nossa, advogado tá difícil, sim, para muitos colegas que acham que já está esgotado, eu digo, o bancário, nós vamos ter aí à frente empresas necessitando de advogados especialistas na área bancária, porque nós temos o fechamento de muitas empresas devido aos contratos bancários que vão precisar, talvez, ser renegociados, né? E aí se faz necessário, porque está muito difícil a gente tentar fazer entender que os bancos, na verdade, eles... acho que foi 60 ou 90 dias que foi tratado que eles iriam suspender as cobranças, eles não iam cancelar, abonar, enfim, era suspender. Mas você não conseguia contato com esses bancos para tentar refazer, as empresas não estavam conseguindo, então é uma bola de neve, né? Nós estamos aí com uma situação bem delicada. O Banco Central fez algo muito legal, que eu, assim, reclamo bastante do Banco Central, mas quando faz coisa boa também eu falo. Eles fizeram uma cartilha muito legal, já está disponível ali no site, com vários pontos que você consegue seguir e ter um planejamento financeiro, né? Então, ele coloca lá, se você tem algum seguro, verifique a cobertura contratada, e aí ele faz um texto deixando bem claro quais são as formas, até citou como o doutor Francis bem colocou, esse seguro liga e desliga, intermitente, enfim. Eu, na verdade, confesso que fiquei com uma dúvida, até ia fazer uma pergunta que não foi combinada, mas enfim, se eu tenho um seguro, vamos supor, né, contratado, se eu posso migrar, porque eu fico pensando, na pandemia, tá todo mundo com um carro em casa, será que ele consegue migrar para esse seguro liga e desliga? Não sei, mas seria uma forma, eu penso que não, né? Se já contratou um seguro, não tem como fazer. Mas tudo isso, essas possibilidades, o Banco Central coloca ali na página dele como uma luz, um norte para o cidadão. Coloca também a questão do consórcio, se foi contemplado. Saiu uma circular, se eu não me engano, é a 4009, né? Essa circular, para quem foi contemplado, até 31 de dezembro de 2020, me corrija, a doutora Vanessa, se eu estiver equivocada, que é da área de seguro, mas enfim, pode ter esse valor, e aí, se você tem esse valor, você consegue ter esse pagamento das suas dívidas e consegue dar um respiro, enfim. Agora, o que é muito importante dizer é que, na questão bancária, alguns clientes me procuram porque colocam o pagamento do seu seguro em débito automático, enfim, mas se não tiver um valor ali, você vai ficar descoberto, então é preciso ter essa cautela. Eu estou tentando fazer um combo, né, resumir, para tentar trazer, assim, que a parte polêmica mesmo do direito bancário, eu acho que ela já existe desde sempre, né, que é a questão do cidadão efetivamente questionar os juros, as cláusulas contratuais. Só acho que veio um pouco a agravar por conta da pandemia e os meios de comunicação não foram tão rápidos assim para dar esse suporte para o cidadão, né? Então, um empresário, enfim, até consegue ter aí um fluxo de caixa, mas quem é um pequeno empreendedor, o cidadão comum, ele está tendo uma certa dificuldade. E o judiciário
não vai ser o meio mais rápido dele conseguir resolver o problema dele, porque se para nós, né, que a gente sabe os caminhos para poder ajuizar, fazer para o cidadão comum, está mais difícil. Então, o Banco Central colocou também ali uma forma digital, de um protocolo completamente digital, mas não é todo mundo que tem essa expertise de chegar, escanear um documento, ou até mesmo não tem um celular, né? A gente tem que imaginar que nosso país, o Brasil, é um país continental. Se a gente foi para o interior aí do Nordeste, pessoas que não têm nem luz. Quem dirá assinar Wi-Fi? E como estão essas pessoas, né? Então, eu acho que, como o doutor Francis falou, há que se ter esse olhar, né, de clientes que chegam aqui e nessa situação a gente tem que dar esse amparar para poder tentar minimizar esses problemas que nós estamos enfrentando, né? Bom, gente, eu acho que foram essas considerações finais que eu procurei trazer aqui para deixar registrado, né, no nosso painel. Superendividamento, eu acho que é uma saída boa para nós, né, para o país em si. Você ficou colocado em votação essa PL para tentar aí a gente regularizar um pouco, deixar um pouco mais atual o CDC. Teremos aí uma situação para realmente tentar fazer com que a economia fique um pouco menos afetada, vamos dizer assim. Eu acho que seria isso, doutora Vanessa. Muito obrigada, doutora Karen, pelas suas ponderações. Sempre é bom aprender, né? Porque eu realmente, de bancário, não entendo nada, então é muito bom ouvir quem entende. A gente sempre também se conforta com as informações trazidas e vê que realmente temos problemas em diversas áreas e a pandemia, de fato, assim, afetou de uma forma geral. A gente tem até bastante perguntas aqui da nossa audiência e muita gente aqui no meu WhatsApp perguntando, mas a gente também não pode ultrapassar o tempo que ficou reservado para a gente sabe que são 3 painéis por dia e em seguida já começa outro, então a gente teve algumas até, agradeço o envio, viu, doutora Maristela, teve várias. E a nossa audiência realmente ela está muito qualificada. O nosso vice-presidente, doutor Rodrigo, mandou, junto com o doutor Emerson, que trabalha diretamente com seguro, mandaram alguns questionamentos que, infelizmente, eu vou deixar para uma próxima. Já deixa o convite aí, por favor. Pode contar comigo. Obrigada. Se sinta da casa aqui na nossa OAB de Santa Catarina e já vou deixar até, de verdade, as perguntas em aberto para uma próxima ocasião, para um próximo evento. Então, para encerrar, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos, doutora Maristela, doutor Francis, agradecer a doutora Karen pela parceria, dizer que nós estamos realmente próximas, trabalhando juntas e que a Comissão de Direito Securitário está de portas abertas. Agradecer a nossa audiência maciça, que eu conversei aqui com a Thaís, que disse que realmente a gente teve quase 300 pessoas assistindo a nossa live, então, ingresso, né? Que legal. Então, a nossa audiência maciça, a gente tem de várias comissões, a gente tem até das nossas comissões mesmo, muita gente assistindo, então a nossa audiência está bem grande e muito qualificada. E para finalizar, né, após agradecer nossos palestrantes, eu gostaria também de fazer um agradecimento especial à Thaís, que me deu suporte, né, que todo o suporte que a gente precisou, estava assim, direto nos assessorando, porque para a gente também é muito novo um congresso online, né? É novo para todo mundo, e ela ali, encantável, e abrindo aqui nosso microfone, fechando nosso microfone para que nada saia do roteiro. Então, Thaís, você está aqui na nossa escuta, muito obrigada pelo excelente trabalho prestado pela OAB. Muito obrigada, agradeço muito e desejo a todos uma boa noite e um ótimo descanso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, muito obrigada. Obrigada. Tchau, viu? Tchau, gente. Boa noite. Obrigada mais uma vez.